Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Galerinha, eu fiz esse vídeo para falar dos pontos principais que vai cair na prova, né? Que é importante vocês saberem para a prova. Creio que a matéria está bem fresquinha na cabeça de vocês, né? Nós fizemos exercícios com os pontos principais também, então acho que vocês não terão muitas dificuldades. Mas vamos lá, começando aqui. Olha só, primeiro vou dar um apanhado bem rápido, vai ser sucinto, né? Mas eu vou começar no capítulo 1, as características naturais. O Japão, como está muito fresquinho na nossa cabeça, não irei abordar aqui, né? Porque nós acabamos de ver o Japão antes do nosso período de provas, não é isso? Mas olha só, vamos começar a falar aqui sobre as características naturais do continente asiático, então? Bom, gente, primeiro, né? Nós já sabemos que o continente asiático, quando regionalizado de forma, né, natural, ele está na mesma placa continental ali do continente europeu, que é a Eurásia, mas pelos aspectos históricos, culturais, nós temos dois continentes, a Europa e a Ásia, certo? Aí vamos lá, galerinha. Outra questão importante sobre o continente asiático, que nós vimos em aula, né, falamos bastante, foi sobre os tipos de relevos que nós temos, né? Os tipos de relevo que nós temos nessas áreas, né? Que são os planaltos, as planícies e as cadeias de montanhas. Planaltos, por exemplo, né? O Planalto do Tibete, que é conhecido também como Teto do Mundo. E mesmo sendo um planalto, gente, vamos lembrar que ele possui uma altitude muito elevada, né? E além disso, nós temos as cadeias de montanhas como o Himalaia. Já as planícies, vamos lembrar que nós temos algumas planícies que são de suma importância aí para o continente asiático, porque são nessas áreas que nós temos maior densidade demográfica. E aí, galera, vamos lembrar que nessas áreas de planícies nós temos alguns rios importantes, né, que formam as planícies aluviais. O que é planície aluvial mesmo, professora? Gente, a planície aluvial é quando o rio enche, né, durante o período de cheias, ele leva vários sedimentos para o solo, rico em recursos minerais, né, rico em micro-organismos, e deixa esse solo fértil. Então, essas áreas dessas planícies aluviais são muito povoadas pela questão do solo, né, porque é propício para a agricultura, mas também tem a questão que tem a facilidade, né, para acessar aquela área. Vamos pensar aqui, né, nós temos a área ali de planaltos, cadeias de montanhas, então, para a população acessar uma área de planície é muito mais fácil, né, digamos assim. E aí, gente, vamos lembrar de algumas planícies importantes que nós temos, né, no continente asiático, que é a planície indogangética, a planície do Mekong, a planície, né, mesopotâmica, a planície do Rio Amarelo e do Rio Azul, não é isso? Então, temos que lembrar no nome dessas planícies e lembrar que nessas áreas nós temos a formação de planície aluvial, tá? Aí, vamos lá. Continuando aqui, gente, outra questão muito importante, já lá na página 131, é que a população ela vai se concentrar não só nessas planícies, né, aluviais, próximas aos rios, mas também próximo ao litoral, próximo aos golfos, né, como por exemplo o Golfo Pérsico no Oriente Médio. Então, nós temos uma concentração de população, uma concentração populacional nessas áreas. Beleza, então a gente está vendo que a questão natural do continente asiático influencia diretamente, né, na distribuição da população. E aí, gente, continuando aqui, falando agora sobre a questão dos climas, né, do continente asiático. Bom, nós vimos que o continente asiático tem uma diversidade de clima muito grande. Temos aí desde clima equatorial até o clima polar. Isso porque nós temos uma variação latitudinal muito grande no continente asiático também. O continente ele é extenso, né, de norte a sul, então ele tem aí uma diversidade latitudinal, gente, que quando eu falo diversidade latitudinal, vamos lembrar que quando eu tenho a distância entre um paralelo e outro, eu estou falando de latitude, não é isso? E aí, galera, isso vai influenciar diretamente nessa diversidade de clima, porque vamos lembrar, por exemplo, próximo ali, né, ao Círculo Polar Ártico,
eu tenho um clima frio. Passou o Círculo Polar Ártico, eu tenho um clima polar na Rússia, né? Lá embaixo, no sul e sudeste asiático, próximo à linha do Equador, eu tenho o clima equatorial, não é isso? Então, vamos lembrar dessa diversidade de climas que nós temos aí no continente asiático. Vamos lembrar que lá no Oriente Médio, nós temos um clima semiárido e desértico. Isso porque sofre a influência nas correntes que saem do deserto do Saara, né, que é uma corrente seca e quente. E vamos lembrar uma coisa muito importante, gente, que na porção central do continente asiático, eu também tenho o clima semiárido e desértico. Isso porque, olha só, galerinha, vamos lembrar que eu tenho o Himalaia e o Planalto do Tibete, que servem como barreiras naturais para toda a umidade que vem do oceano, que vem do Índico, né? Então, as massas de ar não conseguem ultrapassar o Planalto do Tibete, não conseguem ultrapassar a Cordilheira do Himalaia. Então, eu tenho aqui, ó, a Cordilheira do Himalaia, do outro lado, eu tenho um clima semiárido e um clima desértico, né? E aí, beleza. Outra questão muito importante que nós temos que saber também, gente, é sobre as monções asiáticas. Vamos lembrar que as monções é a alternância de duas estações do ano bem definidas. Uma estação, né, fria e seca e uma estação chuvosa e úmida, com muita chuva. Gente, isso acontece porque durante o inverno, as correntes, né, as massas de ar, elas saem do continente em direção ao oceano. Mas durante o verão, elas saem do oceano em direção ao continente. Mas, professora, por que ele sai do continente numa época e em outra época ele sai do oceano? Gente, olha só, porque os ventos, eles mudam de direção, né? Eles mudam a direção dele durante o ano. Isso porque os ventos se formam de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, ok? Durante, né, o inverno, a área de alta pressão será o continente. Durante o verão, as áreas de alta pressão será o oceano. Belezinha? Aí, beleza. Outra coisa que vocês têm que lembrar também, gente, sobre essas questões, sobre essa questão das monções, é que, olha só, lembra que eu falei com vocês que as monções asiáticas, elas influenciam o modo de vida da população todinha ali no continente asiático, né? Isso porque durante o período de chuva, a população fica muito em casa, as mulheres têm mais filho, porque as cidades ficam alagadas, né? Outra questão, que essas monções asiáticas que promovem as cheias dos rios e a formação de planícies aluviais façam que tenha o desenvolvimento do plantio de arroz. Então, isso é muito, assim, por mais que prejudique de algumas formas, né, a população já tem o seu costume, o seu modo de vida de acordo com o clima local, né? Lembrando que as monções atingem ali as áreas do sul e do sudeste asiático. Aí vamos lá, gente. Aí tem todos os climas, não vou citar todos, né, mas eu falo que o importante assim, é vocês saberem por que eu tenho clima semiárido naquele local, desértico, por que eu tenho um clima polar lá na Rússia, por que eu tenho um clima frio, tá? Por que eu tenho um clima equatorial, enfim. Aí vamos lá, gente. O outro capítulo, né, que fala sobre população e diversidade regional, não tem muito também segredo, né, para o estudo de vocês. A gente viu que o continente asiático não tem muito segredo, muita coisa assim, né, difícil de guardar, muita coisa complexa para a gente aprender. Mas vamos lá. Falando da população asiática, lá atrás a gente já viu como que o relevo influencia na distribuição dessa população, certo? E aí, gente, uma coisa que a gente tem que saber, onde que essa população se concentra, em quais países. Nós sabemos que a população se concentra na Índia e na China. E ela está distribuída de forma desigual pelo território, devido aos fatores naturais, né? Principalmente. Por exemplo, eu tenho aí, como a gente já falou, uma concentração populacional nas áreas de planícies, nos golfos, né? Que nós vimos também. E outra questão importante, gente, quando falo assim de regiões, pode ser que eu aborde na prova regiões,
mas pode ser que eu aborde áreas, né, como por exemplo planícies, golfos, mas vamos lembrar que nós temos a Ásia Meridional e o Sudeste Asiático, que é onde nós temos o maior número populacional. E aí outra coisa que nós vimos também, gente, é sobre a urbanização, né, do continente asiático. Nós vimos que a população asiática tem uma concentração muito grande em áreas rurais, porque 50% da população asiática vive em áreas rurais e 50% vive em áreas urbanas. Mas aí vamos lembrar que eu tô falando do continente. Quando eu pego alguns países, como eu disse hoje mais cedo na aula, por exemplo, se eu pego Singapura, Singapura é um país 100% urbano. Se eu pego o Japão, gente, o Japão só tem 6% da população na área rural, né? Mas o continente asiático como todo está meio a meio, 50% da população nas áreas urbanas e 50% nas áreas rurais, né? Aí vamos lá. Outra questão importante que vocês devem saber é sobre as regiões, né? Quais são as regiões que eu tenho aqui no continente asiático e as características de cada uma, gente, né? O Sudeste Asiático, como que é, onde que fica, mas falo pra vocês que isso vai cair, tá? Na prova, as características aqui das regiões. E uma coisa muito importante, gente, por exemplo, lembrem-se que o Oriente Médio é uma região do continente asiático e, pasmem, muitas pessoas confundem o Oriente Médio com continente, gente. Muitas pessoas acham que o Oriente Médio é um continente, né? Parece irreal, mas acontece. E aí, galerinha, olha só, vocês têm que lembrar que o Oriente Médio é muito importante estrategicamente, porque essa região do continente asiático liga, né, o continente asiático aí ao continente africano e ao continente europeu. Lembrando ali que eu tenho a parte do Egito, né, a parte asiática e a parte africana, e eu tenho a Turquia com a parte asiática e a parte europeia, né, países transcontinentais. E aí, gente, outra questão muito importante que vocês precisam saber é que o Oriente Médio também se destaca como uma região estratégica, porque naquela área eu tenho uma grande quantidade de petróleo, né? Tanto que o Oriente Médio é visado aí para alguns países, como os Estados Unidos, né? Olho grande no Oriente Médio, mas enfim, não vamos entrar nisso agora, a gente vai ver até o Oriente Médio depois. Vocês têm que lembrar disso e lembrar que o Oriente Médio é berço das religiões, como eu falo, não são mais importantes porque é mais importante do que a outra, mas são as mais seguidas, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Essas três religiões surgiram lá no Oriente Médio. E aí, gente, outra questão muito importante que vocês precisam saber, que do leste asiático, Oriente Médio já falei, olha só, sobre o leste asiático. Lembra que eu falei com vocês que no leste asiático nós temos os países aí que são potências industriais, né, como o Japão. Inclusive, falando sobre Japão, nós temos esse assunto também na prova, né? Mas o Japão tá muito fresquinho na nossa cabeça, como eu falei com vocês. A professora tá falando tanto que está até sem ar. Mas vamos lá, gente. Antes de eu ir para o Japão aqui, dentro dessa matéria a gente contextualizou, né, dentro do continente asiático, nós contextualizamos outras coisas, até matéria de 8º ano, que é o índice de Gini. Vamos lembrar, gente, que o índice de Gini, a gente fez essa comparação do índice de Gini aqui no continente asiático, né? Nós vimos onde há maior concentração de renda aqui no continente asiático. E vamos lembrar que o índice de Gini, ele é um índice que nos mostra, né, onde há maior concentração de renda, seja país, seja continente, né? Ou seja, ele consegue fazer esse comparativo de onde há maior concentração de renda. E aí, é claro que onde há maior concentração de renda, há maior desigualdade social, né? Isso é fato. Lembrando, gente, que esse nome índice de Gini, né, ele se deve ao fato que o Gini, esse Gini vem do sobrenome de um cara chamado Conrado Gini, italiano, que idealizou esse índice, né? E aí, vamos lá. E aí, nós vamos lá no Japão. Ah, detalhe. Passei aqui a página aqui e vi aqui. Gente, vamos lembrar do climograma. Olha só, se eu tenho um climograma
né? Quem não tá lembrando que é um climograma, o gráfico que me mostra, né? Temperatura e precipitação. Olha só, se eu tenho um climograma com baixa precipitação e temperaturas negativas do continente asiático, esse climograma está se tratando de qual lugar? Onde que vai ter um clima com uma temperatura negativa no continente asiático? Somente na Rússia, né? Porque olha só, onde eu vou ter proximidade com o Círculo Polar Ártico? A Rússia. Então, se vocês verem aí um climograma por aí, entendeu? Por aí. Se vocês verem um climograma aí com temperaturas negativas, lembre-se que esse climograma se trata da Rússia, né? E aí, vamos lá, galera. No Japão, como eu disse, eu não vou falar sobre o Japão, porque nós vimos aqui recentemente, mas é importante vocês lembrarem aqui, né, das ilhas japonesas que nós temos lá, Honshu, Hokkaido. É importante vocês lembrarem também da Era Meiji. Vamos lembrar, gente, que a Era Meiji, né, um aluno até hoje falou né, um pouquinho antes, ele foi ler a resposta para mim, ele falou do shogunato. E aí eu não havia comentado com vocês sobre o shogunato, mas o shogunato, gente, os shoguns, né, era o regime político que o Japão tinha antes do imperador Meiji. Quando o Meiji entrou no poder, ele vai fazer vários investimentos aí, que inclusive essa era Meiji também ficou conhecida como milagre japonês, tá? E, gente, durante essa época, vamos lembrar que nós vamos ter investimento em indústrias, né? Indústria de base, indústrias pesadas. Nós vamos ter investimentos também na área da educação. Lembra que eu falo isso sempre, que no Japão, na época da Era Meiji, nós não vamos ter distinção na educação, né? O rico estudava na mesma escola que o pobre e todos tinham esse acesso à educação, né? Tanto que o Meiji, o Mitsuhito, não consigo falar o nome dele direito, mas o Mitsuhito, ele mandava, né, os jovens para o Ocidente, para a Europa, para os Estados Unidos, para que esses jovens, né, pudessem conhecer as tecnologias que eram implantadas nessas áreas e chegasse no Japão, né, implantasse isso lá também. E aí, galera, outra questão muito importante também é que nessa época o Japão se coloca aí como uma potência global, né? Só que vem um período de Segunda Guerra Mundial, o Japão fica devastado, né, pela guerra, mas com a ajuda dos Estados Unidos ele consegue, né, se recolocar aí novamente. E hoje é um país, né, que é uma potência, a terceira maior potência econômica do mundo, se destacando aí com indústrias de alta tecnologia, beleza? Gente, então eu acho que hoje é só. Até ver se eu tenho alguma coisa aqui que eu preciso falar. Lembre-se do toyotismo também, que é importante, viu, gente? Vamos lembrar que o toyotismo, diferentemente do fordismo, não tem produção de estoque, né? Não produz estoque. O toyotismo, ele produz de acordo com aquilo que é vendido. Gente, é muito importante a gente pensar que muitas crises econômicas foram causadas pelo acúmulo de estoque, né? Pela produção de excedentes. Então, o toyotismo, ele tem essa visão que se ele não produz estoque, as chances dele ter uma crise por produção de excedentes é bem menor. Então, no toyotismo, ele vai receber encomenda para depois produzir aquele produto, como, por exemplo, o carro, né? Toyotismo, o nome não é à toa. E aí, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, galera, me mandem, né, mensagem. Beijos para vocês. Espero ter esclarecido alguma dúvida. Se alguém ainda não tiver esclarecido, como eu disse, é só me falar. Fiquem com Deus. Beijinho, paz e alegria para vocês. Tchau, tchau.